diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixe venha comigo até o final deste encontro, que eu estou tendo um novo encontro com a doutora Thaís, que é uma advogada atuante no Rio Grande do Sul. Nós já fizemos outras histórias aqui, e nós vamos fazer uma agora onde ela sai da advogada de defesa para assistente de acusação. E um trabalho que está sendo muito importante, num caso que eu lendo sobre ele, eu fiquei muito horrorizado até onde a maldade humana pode ir e até onde a própria forma de a justiça olhar para a história pode permitir que o autor de um crime tão bárbaro pague tão pouco. Doutora Thaís, seja muito bem-vinda novamente ao canal. Bom dia, Beto. Tudo bem? Tudo Muito bem. obrigada mais uma vez. Eu que agradeço sempre de você poder trazer tão bem os casos aqui. Doutora Thaís, esse caso aconteceu no dia 20 de outubro de 2024. Queria que você me ajudasse a trazer um desenho, um panorama. Não é uma história que ainda tomou uma proporção tão grande nacional. Eu não tinha conhecimento tão forte dela, mas é uma história que merece ser conhecida pela brutalidade, pela maldade e pelos caminhos para onde estão indo tudo isso daí. Então, eu queria que você me trouxesse um resumo, que crime é esse, quem são os personagens, como que tudo aconteceu. Então, no dia 20 de outubro do ano passado, aqui numa localidade do interior do município de Soledade, uma pessoa com deficiência auditiva e, em consequência, também de fala, ela estava saindo de um baile na madrugada e ela foi interpelada pelo ex-cunhado e um amigo, que colocaram ela à força dentro do carro e levaram ela para uma localidade bem isolada do interior, que é onde esse ex-cunhado tinha residência, e estupraram ela, ambos. Não contentes, trancaram ela em casa, foram buscar o carro que tinha parado no meio do caminho. Ela, depois de 1 hora, conseguiu fugir dessa casa. E na estrada, em busca de socorro, quando ela vê um farol, ela pede esse socorro de novo. E aí, quem ela encontra no meio da estrada? Os dois voltando. Nesse momento, eles amarram ela pelas pernas e pelos braços e arrastam ela num trator por uma quantia considerável de percurso. E eles só soltam ela quando eles entendem que ela está morta. Na verdade, ela se finge de morta para ser abandonada numa valeta, como nós chamamos aqui no interior, na estrada. O momento que eles entendem que ela já está morta, e eles seguem caminho, e aí ela consegue, então, caminhar por muitos quilômetros, porque essa localidade era muito isolada, até que ela chega na casa de uma vizinha e consegue pedir socorro. Desenhando esse panorama, a vizinha conhece o dono do terreno onde esse rapaz estava residindo, como caseiro, enfim. E aí ela consegue chegar no contato da irmã, que era a ex-esposa, e leva a vítima, então, até a casa da irmã para que ela pudesse buscar socorro, o atendimento médico, pudesse fazer os registros do boletim de ocorrência e tivesse todos os atendimentos que fossem necessários naquele momento. A gente não está falando o nome da vítima, até por preservação a ela, por conta de uma série de fatores. Uma pergunta que me vem à cabeça agora, para eu entender a dificuldade dessa mulher em vários outros aspectos de uma outra pessoa dita, entre muitas aspas, normal. Ela é uma deficiente não é mais surda e muda que fala, é deficiente como é que fala? Pessoa com deficiência auditiva. Pessoa com deficiência auditiva, logo ela também tem problema ela não fala também. Ela fala, ela consegue se comunicar com a fala? Muito pouco. Se Tá. tu sentares com ela de uma forma a prestar atenção, tu até entende alguma coisa, mas a dificuldade dela é bem grande. Né? Ela se comunica por sinais? Não, ela consegue ter alguma questão de fala ali, porque essa comunidade do interior,
ela é realmente muito afastada onde ela mora. Então, a questão de instrução também falta muito, peca muito nessas localidades. Então, ela é a pessoa que aprendeu a se virar com o que tinha, com o que podia. Então, ela se comunica de uma forma, dá para entender, mas é mais difícil. Mas o que chama atenção nesse caso, e o que eu já mencionei diversas vezes, que pude falar sobre o processo, é que ela não teve oportunidade nem de pedir socorro. É isso que eu digo. Porque o fato de eles arrastarem ela, não dá nem para dizer ninguém ouviu o grito de socorro. Seria indecente da minha parte fazer uma pergunta dessas. Então existe até um prazer cruel de você não precisar nem amordaçar a vítima. De você Eu poder visualizar tudo que você está fazendo e a pessoa não conseguir o ar que lhe falta. Como que ela conseguiu se comunicar e pedir ajuda? Como que foi esse momento? Porque se você precisa prestar muito atenção, eu imagino que ela estivesse aflita, machucada, humilhada, horrorizada. E como que é esse processo de ela conseguir falar com uma pessoa, chama a polícia, daí ela fala com a polícia, como que ela vai conseguindo comunicação? Na verdade, o que acontece? Quando ela chega na casa dessa vizinha, a comunidade em si já tem o conhecimento das limitações, e Ah, era uma pessoa que ela conhecia. essa vizinha, como nessas localidades, praticamente nessas comunidades do interior, todo mundo se conhece aqui. Então ela chega na casa dessa vizinha, que é uma senhora mais velha, completamente machucada, o rosto machucado, muito machucada no rosto, as pernas, os braços, Ela foi a situação arrastada por um trator, gente. realmente era muito ruim. E ela caminha muito para chegar nesse socorro. Então, logo ela consegue esse contato com essa senhora, ela consegue se comunicar no sentido de ela entendeu que ela era cunhada do rapaz que morava naquele terreno. Então, ligando para o rapaz que era o dono daquela terra, ela consegue chegar. Não, a gente vai deixar ela lá na irmã dela, que a irmã dela, por entender, vai conseguir auxiliar ela a pedir socorro. Então, só quando ela chega na casa da irmã, que é já numa comunidade menos afastada, que tem um pouco mais de população ali na volta, é onde elas conseguem. Então, a sobrinha liga para a brigada militar, a brigada vem prestar o atendimento e leva para o socorro médico. O ex-cunhado leva ela para casa dele? Sim, um dos agressores é o ex-cunhado e um amigo E tudo acontece, a violência sexual acontece na casa dele. dentro da casa dele. Esse local foi periciado. Não. Como não, gente? São muitas perguntas que a gente faz durante o decorrer de vários procedimentos. E isso é uma coisa que realmente questiona o trabalho que foi feito. Porque o local dos fatos não foi periciado. O primeiro registro vem numa questão de lesão corporal, Mas porque isso não é uma lesão corporal. precisaria se apurar se houve ou não a questão da violência sexual, mas, ao meu entender, quando tu pegas uma vítima nessas circunstâncias, por mais que tu não tenha uma delegacia com atendimento especializado nas comunidades do interior, como é comum, não pode ser dessa forma. Não. Ele tinha, inclusive, questões de armas dentro de casa e foi apurado simplesmente por isso, lesão corporal e as armas. E aí o que é mais chocante? Ela tem toda a questão de atendimento médico, onde é apurado essa questão da violência, ela está extremamente machucada. Foi documentada? Tem fotos? Nós temos fotos disso. E aí, dentro dessa questão policial, no primeiro momento, eles sequer trabalham com a hipótese da prisão dele no primeiro momento. O delegado faz ali, muito sugestivamente. O Ministério Público se manifesta no sentido até de uma fiança sobre aquilo ali, porque não tinha maior gravidade no fato. E aí, o seguinte, nesse momento que ele está preso em flagrante, ele só não é solto porque ele agride policiais penais dentro do presídio. Aí sim a periculosidade dele é reconhecida. Então, aí Por ele depois ter agredido um homem, aí ele é perigoso. Uma mulher, tudo bem, foi só uma lesão não, a corporal. mulher, inclusive, ele pode arrastar com um trator, que é uma simples lesão corporal. Então aí começa a nossa maior discussão. Por quê? De que forma que isso foi enxergado? Porque isso acaba se perpetuando depois. Quando vem para os autos essa questão da agressão com o policial, aí não, opa, a gente precisa deixar ele preso. Não faz sentido. O que que uma mulher
nessas comarcas do interior precisa passar para ter uma violência tamanha reconhecida como uma tentativa de feminicídio, porque é disso que a gente está tratando aqui. É uma questão de violência de gênero. Essa mulher foi espancada, foi estuprada, foi mantida em cárcere, foi arrastada por um trator e não se tem a gravidade desse delito reconhecida dessa forma. Até agora, todo esse crime não foi denunciado por tentativa de feminicídio? Exatamente isso. O promotor, que estava atuando na comarca na época, traz a denúncia da mesma forma como foi feita na investigação. Ele traz a questão da posse, a ameaça contra a ex-mulher, o cárcere privado, o estupro coletivo, mas a questão dela ter sido arrastada vem como lesão corporal. Mas ela só parou de ser arrastada porque eles imaginaram que ela estava morta. Ou seja, o que eles queriam era matar e não lesionar. O, o amigo E do com um grave, e ainda assim, uma morte com muita maldade, com muita tortura. Tinha que ter até tortura no meio disso. tortura. Eu entendo dessa forma. Porque o que é mais impressionante dentro disso tudo, o amigo desse ex-cunhado, ele tem algumas questões que foram levantadas de insanidade. Foi realizado o laudo e a perita entendeu que ele era plenamente capaz de entender o que ele estava Qual fazendo. é a insanidade que ele tem? Ele tem alguma questão que ele é até assistido por uma tutora, mas não vou, Esquizofrenia? eu não vou saber te precisar e eu não quero percorrer em erro, tá? Tá. Mas ele Mas tem essa questão, ele tem uma o, tutora, mas a perita do processo disse que ele era plenamente capaz de entender o que ele estava fazendo. o fato é que no momento que tudo que ele fez, ele não estava em surto, Não. ele tinha conhecimento e consciência do que ele fazia, independente se ele tem um transtorno de personalidade ou uma doença mental. Porque o fato, sempre a gente explica aqui, a Rosângela, que o fato de você ter uma doença não te torna eternamente em surto e nem irresponsável criminalmente. Você precisa estar em surto no momento do fato. E não, sabe o que é? Eu tomo remédio. Não, você toma remédio, lógico, você não estará em surto. Então é uma questão assim que você precisa ter. Se a perita, inclusive, diz que, independente da doença dele, ele raciocinava sobre o ato horroroso que ele fez, não teria por que ele estar. O que quer dizer é o seguinte: ele está inimputável, é isso? Tecnicamente deveria, mas não estava, né? Está inimputável. Mas, ali, mas o que que acontece dentro disso? Por que que eu levantei essa questão da sanidade? Porque é a partir do depoimento dele que se tem detalhes de tudo que foi feito com ela. Porque ela tinha a questão de estar em uma festa, eles utilizam o fato dela poder ter bebido alguma coisa para diminuir a situação da vítima, como sempre, mas o que que acontece? Mesmo ela trazendo o relato do que tinha acontecido com ela e o ex-cunhado negando a questão do que aconteceu, esse segundo rapaz, ele vem e traz um depoimento detalhado de tudo que foi feito. Detalhes. E ele diz, o Paulo falou que ia matar ela desde o início. E ele tá muito claro no depoimento. O Paulo é o ex-cunhado. Ele falou que ia matar a muda, exatamente nesses termos. Então, assim, tu vê a diminuição da figura feminina ali de uma forma bizarra, posso chamar assim, porque não tem respeito com absolutamente nada, principalmente na condição de mulher, e achou que ia passar simplesmente despercebido. E mais do que isso, a gente pensa a audácia desse rapaz, quando eu arrastei ela num trator, ela tá toda machucada, eu simplesmente vou largar esse corpo na estrada e ninguém vai saber de onde veio. É Aí quando ela descarte como lixo. Exatamente. Aí quando tem essa questão do socorro que a polícia chega para realizar o flagrante, ele tenta fugir. A Ele se polícia, né? assusta. Sim, a polícia tem a questão de contenção dele ali, que depois se faz toda uma história sobre o abuso de autoridade, mas que, na verdade, pelo contexto dele, eu entendo perfeitamente os atos da polícia naquele momento, mas o que deveria ter sido feito, que era a questão da perícia no local do crime, desse estupro coletivo, que foi realizado, né, por óbvio, sem o consentimento da vítima, sem o uso de preservativo, e deixado ela trancada dentro dessa casa, teria muito material para ser analisado. E não foi.
Ela não foi coletada nada, apesar de ela ter sido atendida no hospital, não fizeram coleta para DNA, nada? De DNA, eu acredito que não, porque isso não veio para dentro do processo, tá? Eu assumi dias depois ali. Mas veio já a questão do exame de violência sexual e tá constatado, tem todas as lesões dela, inclusive as dos braços, enfim. Uma situação extremamente triste. O Paulo nega? Negou no primeiro momento, inclusive que estivesse nesse baile onde eles fazem, nesse primeiro momento, que eles têm esse cárcere dela, né, esse sequestro dela, trazendo ela para dentro do carro. Mas como tinham vídeos dele nesse baile, convivendo com uma outra vizinha, ele acaba assumindo que teve, mas depois diz que foi consensual, enfim, e é negado, e é desmentido pelo companheiro logo em seguida. Mas hoje ele fala o quê? Teve novo depoimento ou não? Não falou ainda. Nós estamos na fase do processo onde nós já ouvimos todas as testemunhas que foram nomeadas. Nos deparamos com a questão do depoimento da vítima agora, porque precisa ser um depoimento especial, com intérprete, enfim. E depois disso, então, a gente vai passar para a oitiva dos dois acusados. Tá ótimo. Então a gente ainda tem novidades. Esse caso é um caso que eu gostaria de acompanhar até o final, porque eu fiquei bastante impactado com a maldade do autor, com o sofrimento da vítima, mas principalmente com a ausência do Estado. É um caso que, se não tivesse você nisso, estaria tudo passando mais fácil. É você que... Esse caso está me lembrando daquele filme Doce Vingança, só que ao invés de ela sair matando, ela tem você para fazer a justiça por ela. Você vira a ferramenta da voz dessa mulher, porque senão, pelo que eu estou percebendo, ele estava num conforto. Todo o Exato. Estado estava permitindo que ele passasse em brancas nuvens, praticamente. Eu queria conhecer um pouco mais do caso, agora um pouco antes. Quem são essas pessoas? Assim, do que você puder me contar do relacionamento. Ele é um ex-cunhado, ou seja, ele morava, ou namorava, ou era casado com a irmã dela, é isso? Exatamente. Ele conviveu com a irmã dela por 7 ou 8 anos, se eu não me engano, numa situação que, aos relatos da família, era um relacionamento extremamente tóxico, Violento? violento e principalmente Que um com. homem que faz uma coisa dessas com essa moça, Mas até então, a violência dele não era física, sempre foi uma violência psicológica. que é tão Ele teve terrível quanto. Tá. violência financeira, inclusive, com essa mulher. Mas o que que acontece? Ela presta esse auxílio para a irmã no primeiro momento. E isso chama atenção, que ela presta toda a questão de socorro, ela tá ali. E aí, do nada, elas recebem, inclusive, algumas mensagens da mãe desse rapaz, ameaçando a família. E A depois gente disso, pode mostrar ameaças de que jeito? que é uma família, Não, mas eu teoricamente, digo, que é em áudio, é em texto? áudio do WhatsApp. Que é uma família que tem dinheiro, que aquilo ali não vai ficar assim, que ela não tá mais lidando com o filho dela, que agora é o nome da senhora, ela fala que eu não me recordo agora, e que ela vai resolver o problema. Esse áudio é público? Público. Já passou em outro lugar? Nós já passamos ele em outro lugar, porque é de uma atrocidade absurda. Digo, em outra reportagem, alguma coisa assim. Então, eu posso mostrar esse áudio aqui? Pode. Então, você me manda, a gente mostra. Eu vou, claro, omitir o nome. Ela fala o próprio nome, é isso? Fala. Eu vou tirar o nome dela, a gente ouve o áudio. Ô, dona, que é a mãe do... O que que vocês não prepararam lá pra colocar ele na cadeia, se a dona? Ele bateu na muda ou o que que ele fez? Pai, agora vocês vão pagar todas as calúnias. Eu vou pagar 3.700, vou tirar ele segunda-feira. Mas a coisa agora vai perder comigo. Vai diferenciar comigo. Aqui é a... Não é o Paulo. Vocês vão ver com quem é que vocês estão lidando. Vocês estão lidando com uma pessoa muito diferente, que tem dinheiro. Eu quero fazer vocês apodrecer na cadeia. E esse áudio, mas a irmã dela continua ao lado da vítima. Acontece logo depois desse áudio, e pelo próprio depoimento que ela vem prestar, ela diz assim: não tem o problema dele me ouvir. Ele pode ouvir o que eu vou falar, mas eu não quero vê-lo.
E aí ela vem e ela traz um depoimento completamente diferente, discrepante de tudo que já foi dito. Que ela tinha um relacionamento ótimo, um relacionamento saudável. E aí a gente não sabe até que nível essa intimidação dele, ou esse controle dele, assume uma posição. Mas, pelo decorrer do procedimento, pelo decorrer das oitivas, essa irmã é desmentida. Não, ela tinha sérios problemas, ele, inclusive, usava o nome dela para fazer negócios, deixou o nome dela sujo, ela passou necessidade. Então, vem várias coisas depois que acabam desmentindo e descredibilizando. Mas o que nos parece que dentro de toda essa circunstância, ela ainda tenta levantar na irmã naquele momento. Por isso que eu acredito que tem alguma coisa por trás, uma questão da própria sanidade da irmã, que a irmã sempre se envolveu em confusão, que a irmã é mentirosa e que ela já não sabe mais se aconteceu. Só que a gente tem certeza do que aconteceu porque a gente tem um laudo, a gente tem um exame de tudo que aconteceu, a gente tem foto da menina extremamente machucada. Então, até que ponto essa violência doméstica que essa irmã também passou influencia ela a ter medo, porque nós não sabemos o que acontece, né, no dia a dia, na casa das pessoas, mas que medo é esse que ela possui para chegar e mudar uma versão completamente durante um depoimento em juízo, a fim de tentar prejudicar a irmã. Por Ela sorte, muda de lado, a irmã, ao invés de ajudar, a irmã. tá? A impressão que dá na fala dela é que sim. Mas, por sorte, as pessoas que conviveram, enfim, que vivenciaram, que presenciaram o fato, trazem informações diferentes. Não, Desmentem. ela realmente, né, a situação que ela estava foi uma situação muito complicada, ela estava extremamente machucada, e o próprio processo, a questão do atendimento médico, a questão do atendimento na delegacia, as questões da violência dele, inclusive no presídio, com os próprios policiais penais, tudo isso demonstra, gente, o grau dele de manipulação é muito alto. Ele Ou tem. eles têm filhos? Ela e o Paulo têm filhos? Não. Quantos anos ela tem? Quantos anos tem a vítima, a irmã e o Paulo? E o outro? A vítima tem 41. Ah, então A são irmã, pessoas já mais velhas. a irmã eu já não sei te dizer, mas eu acho que é um pouco mais velha, fisicamente falando. O Luciano, esse eu sei que ele é O de 80, Luciano é a pessoa com poderia ser problema. incapaz. E Tá? o Paulo, eu não vou te Se é saber, eu não vou. 83, tem mais de 40 também. Não, 83 tem. O de 83 é o Paulo e 88 é o Luciano. O Paulo, Então, então, o ex-cunhado tem mais de 40 também. acho E que o outro 40 está com aos 30 e 36. poucos anos. Então, além de tudo, é um crime com gente já velha, gente. É um crime de gente com um Mais jovem. amadurecimento. É não, porque as pessoas têm uma mania hoje em dia de achar que. É claro que estamos jovens cada vez mais. O que eu quero dizer é o seguinte, mais velhos, no amadurecimento da vida. Uma mulher de 40 anos, ela tem 40 anos. Ela não tem 22, 23. Ela tem 40. Ela já viveu um fardo enorme. Então eu penso na maldade, o quanto que esse homem com 30, com mais de 40 anos, para chegar nesse nível de abordar uma pessoa, violentar, botar em cárcere privado, colocar no trator, arrastar até a morte essa que não acontece porque Deus não quis e não porque ele não desejou, o que ele já fez. Ele tem passado, esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse ex-cunhado? Esse ex-cunhado, ele tem um passado com algumas questões, mas o que chama atenção dessa agressividade dele é que ele sempre saiu impune em tudo que ele fez. Ele Bom, teve você uma, tem uma mãe que manda um áudio falando que vai defender o filho a custo que custar. Ele tem. ele tem uma condenação, inclusive, quando ele começa com a irmã da vítima, ele estava de tornozeleira eletrônica. Mas Por por um qual fato, crime? pergunta para elas e ninguém quer responder. Elas Mas, enrolam, quem sabe, isso não vem. Existem boatos na comunidade que ele teria matado outra pessoa, mas se ele está mas com tornozeleira eletrônica, ele foi julgado. estava na época, praticou. A gente não Mas, já no meio do caminho já não estava mais, enfim, e comete esse novo delito. mas não Mas dá para saber pelo que ele foi preso? eu não quero te
te dar uma informação que não seja precisa. Entendi. Eu O acredito fato é que ele tem um passado criminal. que tem uma passagem, eu não me lembro exatamente qual foi o delito, então não quero percorrer nesse Não erro. é réu primário, vamos dizer. Mas não é exato. Então, assim, e o que chama muita atenção dentro disso que a gente tá falando, tu mencionaste agora, arrasta ela, né? E só Deus sabe, por uma mão de um anjo que tá viva. Só que aqui nas comunidades do interior, Beto, se tem muita estrada de chão, chão batido, Terra. e estrada dessas, estrada de terra. Então, tu pensa que esses quilômetros que ela foi arrastada, ainda a gente conta com pedra. Uma pedra na cabeça acaba com a vida. Então, tu imagina essa mulher sendo arrastada picando em pedras. Assim, meu Deus. Foi realmente Deus que manteve ela viva, não é outro motivo. Sim. E ela, e se a irmã dela, a irmã da vítima, agora vê ele como um excelente homem, por que eles separaram? Exatamente. Por que que estão separados? Só Ele, porque ela, porque eles estavam convivendo separados já, fazia um mês e pouco, tá? Quando era aconteceu. recente, era recém a separação. Ela estava na casa da cidade, ele nessa casa do interior. Então, os vizinhos já sabiam, alguns que eles estavam separados, que eles não estavam mais morando juntos. Mas aí acontece o fato, ela presta esse primeiro socorro e depois se vira, por algum motivo que a gente ainda não sabe. Mas é aquilo, se estão juntos, por que nunca foi ver ele no presídio, por exemplo? Sim. Ela teria voltado, já não seria mais ex-cunhado, seria cunhado, é isso? Isso fica essa indagação. Por que essa mudança tão radical, tão repentina? Se isso é simplesmente por questões emocionais, de dependência, né, emocional, enfim, ou se por trás disso a gente está tratando de uma coisa ainda mais séria que não foi apurada. Então, nesse momento, tá essa dúvida. A irmã da vítima, ela tinha alguma vez feito algum boletim de ocorrência contra o Paulo, alguma coisa assim, por violência doméstica? Não, o que se relata? Existia uma questão de tratamento muito ruim, essa questão da violência psicológica muito forte e visível a quem convivia, mas até então, com ela, agressões físicas não haviam. Não, O mas que eu se digo assim, ela podia até ter feito boletim de ocorrência até pelas agressões psicológicas. Ela não existe, o que não significa que não tenha existido, né? que acontece? Existe uma medida protetiva, tá? Porque nesse dia que aconteceram umas coisas que ela vai com a irmã da delegacia, ela conta, inclusive, que ele ameaçou ela, dizendo que se ela não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém. Inclusive ameaçando a filha dela. Então, Que não essa é informação dele. que não é dele. Essa informação está dentro do processo, é um dos fatos do processo, e ela teve, tanto ela quanto a filha, a questão de medida protetiva para a questão dessa proteção diante dessa ameaça que elas sofreram ali. Mas ali, naquele momento, foi a primeira vez que ela teve a consciência de fazer essa denúncia da forma como foi feita. O que levou ela a mudar o percurso no meio do caminho, isso para nós ainda é uma incógnita. O que a vítima conta do cunhado ou ex-cunhado dela? Ele alguma vez a assediou? Ele já tinha tentado alguma coisa com ela? O que ela conta diante de tudo isso? Como era a relação entre ela e o cunhado? Eles se davam bem, tanto que no primeiro momento ela não entende o que está acontecendo. Ela diz: olha, a gente sempre se deu bem, a gente nunca teve maiores problemas, não era uma pessoa que eu gostava muito, mas a gente nunca teve problemas e nunca desconfiei que isso pudesse acontecer. Ele nunca olhou para ela, nunca tentou passar a mão nela, ela não tem essa recordação dessa parte. O que acontece nesse dia 20 de outubro de 2024? É uma festa, a irmã dela estava. Quem são os personagens? A irmã dela também estava nessa festa ou só a vítima? Não estava só a vítima. Nessas localidades do interior aqui acontece o que a gente chama de bailão. Então, né, as pessoas vão para essas festas, acabam ficando até mais tarde, e é comum, por essas localidades afastadas, eles se utilizarem de caronas. Até porque aqui a gente ainda tem essa questão das mulheres do interior nessas localidades, e falo porque eu tenho familiares, inclusive, que moram nessa condição, enfim, que a maioria das mulheres sequer dirige. Elas não têm muita autonomia ainda, é uma Nossa, coisa... ainda está em 1920. Exato, é uma consciência que está se plantando ainda, tá?
Então, ela tinha essa questão, ela não dirige, né? Tampouco tem carro. Então, ela foi para esse baile acompanhada de um vizinho. E a ideia dela era voltar com o mesmo vizinho, como se faz corriqueiramente nesses eventos. E claro que não tem câmera. Não, o que a gente tem daí, que foi o que possibilitou a polícia entender que o Paulo realmente esteve no baile. Alguém filmou Assim, ele você me conversando conta a história. com a Tá. vizinha. E aí existe, inclusive, uma fala de que ele estaria se relacionando com a vizinha da frente da esposa, ex-companheira, enfim, agora, e que ele estava no baile acompanhado dessa mulher, que é irmã desse companheiro que auxiliou ele no estupro coletivo. Entendi, mas eu entendi aqui. O Paulo estava na festa junto com a vizinha da frente, que seria a sua nova relação. Essa vizinha é a irmã do Luciano, que é o parceirão dele de crime. Exato. Qual é a Que aí, relação? no Tá. momento em que não, a gente só saiu uma vez. O Paulo e o Luciano são amigos? No processo, eles dizem que não, mas Mas ninguém eles seriam envolve uma cunhados confusão ali. dessa sem o mínimo de confiança e O que conversaram antes, né? Porque você precisa. Se o próprio Luciano fala, eu vou matar a muda, vou querer entender por que ele tem. fala em São Paulo. O Luciano traz essa informação É, não. de que o Paulo dizia que ia matar a muda. O Luciano chega no momento do processo que ele diz que ele faz tudo o que ele fez porque ele tinha medo do Paulo. Não. Essa história não me convence. Sim. Não, ele teve a sua atitude, ele teve a sua decisão. Não, e isso entra uma coisa que nós já conversamos sobre isso, que eu sempre digo, a questão do homicídio, ela pode sim ser uma questão de instinto. Um estupro não é instinto. Um estupro, ele não acontece se o agente, o indivíduo que está cometendo o crime, não tiver um mínimo de intenção de praticá-lo. De prazer. Exato. Então a gente entra no. Não. Tu não. Principalmente na questão fisiológica de um homem, tu não vai conseguir manter uma relação com uma mulher se tu tá com medo de alguém. Não. Então, entra essa. Óbvio, ele vai querer tirar o corpo dele, enfim, né? Colocar a maior parte da culpabilidade em cima do Paulo, mas ambos tiveram a mesma prática de todos os crimes, porque tanto no apoio moral quanto, né, na questão de confiança, de ó, pode seguir que eu tô aqui, eles se apoiaram. Então, se apoiaram, participaram, os dois estavam presentes em todos os atos, então não tem como diminuir a culpa de um ou de outro alegando medo, por exemplo. Vou voltar para o dia só para eu saber algumas coisas que eu acho sempre interessante e importante. O Paulo faz o quê? O trator era dele? Era dele, ele era caseiro nessa comunidade do interior, tá? Aí o que acontece nesse meio do caminho? Eles botam ela dentro do carro e vão em direção à residência nessa comunidade mais afastada. No meio do caminho, há relatos de que ela tenta fugir e que ele cai numa valeta, enfim, e atola o carro. Só voltando um pouco antes, ela ia voltar com o vizinho dela. Isso. Eles Mas chamam ela para dar carona? na verdade, eles já colocaram ela pra dentro do carro, tá? Ah, Tem uma- eles nem chegaram e falaram assim, vem cá, quer carona, entra aí. Não, eles pegam ela? Paulo pega ela e bota dentro do carro. Então, assim, tem essa questão, aí ela vai na frente, o Luciano atrás, tem essa questão desse carro que para em algum lugar, ela tenta fugir, o Paulo bate nela e bota ela pra dentro do carro de volta. E aí ele sai, ele deixa o Luciano. Por isso que eu digo, tem tanta culpa quanto, porque ele deixa o Luciano cuidando dela e ele vai pedir ajuda para vizinhos para poder chegar em casa. Ah, o carro fica parado Aí ali. o que é pior, tá? Dois vizinhos levam eles até a casa, porque o carro permanece no lugar, tá? Como eles não conseguem nada para rebocar esse carro, dois vizinhos levam os três até a residência do Paulo e vão embora. Ela consegue se comunicar, como você mesma falou. Ela não pede socorro, ajuda, nada? O Luciano disse no depoimento dele que ela se debatia muito. Essas testemunhas, por óbvio, disseram que não, que ela estava quieta, que ela estava até meia dormindo. Um deles, ela meio que se deu uma debatida quando desceu do carro, mas a gente não notou nada. Se a gente tivesse notado, a gente tinha pedido ajuda. Mas é um discurso que, para mim, parece bem óbvio. Se eu disser que eu entendi o que estava acontecendo, eu posso ser responsabilizado também. Lógico. Então, eles deixam ela com os dois na casa, aí eles praticam
o ato, né? Enfim, com ela ali, Isso de trancam madrugada, de noite? ela depois das 4 da manhã. Então, o que acontece? Dentro disso, depois que eles estão satisfeitos, os dois, eles saem, deixam ela trancada em casa, eles saem para buscar o trator para ir rebocar o carro. Quando ela consegue fugir, essa luz que ela vê no meio da estrada para pedir socorro e que ela pede socorro, são eles. E é a partir desse momento, que daí o trator já tá na estrada, que eles amarram ela e fazem o que fizeram. E não tentaram. Porque eu digo o seguinte: nenhuma morte vai ser fácil, nenhuma morte é necessária, nenhuma morte é melhor que a outra, mas é tamanha tortura você amarrar uma pessoa no trator e sair puxando, que eles tentaram asfixiar ela, tentaram alguma coisa, porque eles tinham uma corda, inclusive, eles podiam ter amarrado no pescoço dela. Poderiam ter Eles feito de várias formas, menos menos tortura. todas as formas vão ser horrorosas, mas existe um prazer de olhar para trás Eu e entendo, ver o que você está fazendo. eu entendo da mesma forma. Para mim, trata-se de uma questão de tentativa de feminicídio, inclusive com atos de tortura. E por que o Ministério Público não fez a denúncia de tentativa de homicídio? Essa Você é chegou a a nossa, conversar com o promotor, alguma coisa assim? essa é a nossa maior discussão dentro do Que você processo. é muito interessante. Você está como assistente de acusação, que geralmente está ao lado do promotor. Na verdade, essa foi a motivação que me fez aceitar estar defendendo a vítima nesse momento. Quando me contaram a história dela, e essa história chegou através de uma parente delas ali, ela chegou num aniversário de família nosso, tá? E ela chegou com a cara extremamente inchada, chorando, e ela me disse assim: Mana, tu precisa me ajudar. E eu disse: O que que houve, tia? E aí ela me contou a história, me colocou em contato com a família, e a família estava muito frustrada exatamente por essa questão da lesão corporal. Sou habilitada no processo, peço para conversar com o promotor no primeiro momento, e ele me disse: Doutora, o promotor que estava substituindo na época fez dessa forma, e a menos que tenha algum fato novo, a gente vai permanecer dessa forma. Tudo bem. Chegou agora no processo, na comarca, chegou uma promotora nova. Tentei a conversa com ela também, mas ela também entende que o aditamento dela depende de algum fato novo que a convença dessa tentativa de feminicídio. Nosso trabalho Mas durante os depoimentos, durante a instrução, foi deixar muito claro que desde o início a gente está tratando sim de uma tentativa de feminicídio. E aí eu repito, o que que uma mulher precisa passar dentro de uma comunidade do interior para que ela se sinta protegida pela polícia e pelo Estado, porque se isso não é uma tentativa de feminicídio, eu sinceramente não sei o que mais seria. E aí a gente entra numa questão social, inclusive, de a forma como esse caso vem sido tratado pela polícia e pelo próprio Ministério Público desencoraja as mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência a prestarem qualquer tipo de denúncia. Porque o que que eu preciso passar para o Estado me defender? é Ou que seja, fala. estão sendo agredidas silenciosamente dentro de casa, no interior, elas não vão ter a consciência forte de que vai ter essa proteção se elas fizerem alguma coisa. Mas que fato novo precisa ter se todos os fatos já mostram o que é? Todos os fatos já estão ali. Existe o depoimento muito conciso do Luciano dizendo ele disse nessas palavras, ele disse que ia matar a muda. E ela se Então, finge de morta. Ela se finge de morta, por isso que ela não morre. Eu já fiz 2 casos aqui de 2 mulheres que elas se fingiram de mortas. E por isso, inclusive, os autores são denunciados por tentativa de feminicídio. Porque eles só exatamente. param porque elas se fingem de morta. De Tecnicamente, ao mortas. meu ver, nós estamos tratando de um erro gravíssimo que veio na origem desde a parte
inquisitorial da delegacia, que deveria, no primeiro momento, quando já se tem a questão do estupro coletivo, cara, tu vai fazer o registro dessa forma, tu precisa noticiar esse fato dessa forma, e não trazendo imputações à medida que tu vai revelando as coisas. Sim. Claro, por óbvio, quando chegar na questão final do relatório de indiciamento, tu vai tirar aquelas primeiras imputações que tu entendeu. Mas, principalmente nesses casos de violência de gênero, que tem tido tanta atenção pelo judiciário, tem sido tão falado, e ainda é um tema atual, mas tu não pode fazer dessa forma. Como é que ela está hoje, a vítima, com tudo isso? Ele está preso, o Paulo continua preso? O Paulo está preso, o Luciano está em liberdade. Por conta dessa condição da inimputabilidade dele. Exato. Mas, assim, o que nós temos? Ela, desde os fatos, ela precisou de atendimento médico, precisou de atendimento psicológico. A partir daí, ela desenvolveu crises de ansiedade, síndrome do pânico. Ela está numa situação difícil, ela tem uma filha que mora em outro município, mas consegue manter um contato recorrente com ela. Mas, assim, ela mora numa comunidade afastada, ela não tem a questão da audição, então tu imagina o risco que ela, na cabeça dela, ela corre o tempo todo. Porque se alguém tentar invadir a casa dela, ela também não vai ouvir. Ela mora Então, sozinha? Ela mora com uma filha menor de idade, tá? Mas não vai ter esse devido dever de proteção, que na verdade é ela que tem o dever de cuidado com a filha, enfim. Mas tem essas coisas que dentro do psicológico acabam influenciando ainda mais o emocional dela. Ela Não trabalha? Ela trabalha nas questões ali de terras, nas questões agrícolas. Agricultura ali. Isso. Mas chama atenção isso, sabe? Da tristeza de tu ter que vivenciar isso, porque eu te confesso que até então, já trabalhei em inúmeros casos, eu nunca tinha me dado com tamanha tristeza de realmente tu querer, mas tu não poder pedir socorro. E tu vive nisso agora constantemente, porque tu tá colocado numa situação e o maior medo dela, das filhas, até, né, do restante da família, é que se ele realmente for processado e julgado pelo crime de lesão corporal, enfim, pelos outros, quanto tempo vai demorar para ele sair da cadeia e colocá-las em risco de novo? Elas entram em pânico toda vez que a conversa delas comigo é: Thaís, faz tudo o que tu puder para que ele fique preso o maior tempo possível, porque o dia que ele sair a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Sim. Então, A família do Paulo parou de fazer ameaças para elas? depois que nós divulgamos esses áudios, sim. Foram 2. Foram 2 da mãe dele, e foi a maneira que nós encontramos de uma forma de protegê-las, tá? Eu não, enquanto defensora, eu não gosto de trazer esses materiais a público, mas dentro de uma comunidade do interior, onde elas correm sim o risco, né? E tem essa questão da periculosidade, a gente não conhece as intenções do restante da família. A forma como a gente tem de sinalizar para a sociedade: olha, isso está acontecendo, vocês precisam olhar para essas mulheres, é trazer: olha só, a partir de agora, qualquer coisa que acontecer com elas, dentro de tudo que elas estão vivendo, a gente tem um suspeito principal. Isso precisa ser olhado com atenção, porque vocês não olharam com a atenção que merecia até agora. Então, exatamente por isso que a gente traz esses áudios. Diante dessas ameaças, alguém precisa parar esse ciclo agressivo que está acontecendo dentro dessa família. Sim. E se o Estado não oferece a devida punição como a gente entende que deveria acontecer, quem é que pode ajudar? O áudio dela, o primeiro áudio ela fala: eu tenho dinheiro, vocês estão pensando o quê? Mas ele está com defensoria pública. Vocês não estão tratando com o Paulo, e aí, né, fala o nome dele completo. Vocês estão tratando com... Aí ela usa o nome dela. E aqui eu tenho dinheiro, aqui eu vou tirar meu filho e vocês vão me pagar. Mas se ela tem dinheiro, por que ele está com defensor? Ele está com defensor, nada contra a defensoria pública. Mas ele está com defensor público, não está? Ele está com Mas você tem dinheiro...
Aliás, fica o convite, se o defensor público quiser dar entrevista, se a mãe do Paulo quiser dar entrevista, se a irmã da vítima quiser, quem quiser falar sobre o caso, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, que a gente ouve todo mundo, inclusive o Ministério Público, a polícia, para poder trazer a sua versão do porquê que não vê esse caso como uma tentativa de feminicídio. No caso, o segundo áudio era o quê? Também falando a mesma coisa, o mesmo tipo de... É uma continuação dessa questão. tá. Eu fui ontem em Soledade, vou segunda, vou depositar os 3.700 e ele vai sair fora, vai vir morar comigo. Eu quero conta das motosserras dele, tudo o que roubaram dele, a gente tá cuidando das coisas de lá. Com ordem judicial do Fórum de Arvorezinha. Ninguém me mexe mais em nada dele lá. Porque tá na defensoria e tá no fórum. Tá, aqui o seu celular tá comigo. Eu quero saber pra que vocês vão colocar ele na cadeia se tem prova que ele bateu naquela multa. Eu quero prova, as audiências agora vai ser contra vocês. Tu, a muda e a tua filha e mais outro que andava junto com a muda. Vou pagar o guincho pra pegar o cara, trazer pra mandar arrumar. Favor, tu não me pise mais lá onde que tá os animais dele. Porque a gente já achou farta das coisas. Eu quero as motosserras dele, já tá na justiça, que as motosserras estavam dentro do carro. E o carro, quem tem a chave sou eu. A coisa aqui vai diferenciar agora. Aqui tem dinheiro pra botar advogado, não precisa demorar em favela. O Luciano está solto, né? Solto. Ela já encontrou com ele? Não, a gente tem essas medidas restritivas, né? Por óbvio, É que às não vezes, pode- sei lá, na cidade, tem que passar pela cidade, Até cruza na... é o medo, tanto que até na questão da audiência, uma das primeiras coisas que ela me perguntou quando marcaram é: eu vou precisar ver eles? E aí eu digo: não, fica tranquila. Porque esses contatos que eu mantenho com ela, como eu tô em Porto Alegre, ela tá nessa cidade do interior, eu consigo manter esses contatos com ela quando a filha dela está em casa. Entendi. Porque daí ela faz esse intermédio. Você precisa do intérprete, de fato. Ou algumas vezes, em algumas oportunidades, ela consegue me escrever alguma coisa no WhatsApp. Mas é um contato que tu vê que o medo dela de passar por tudo isso, o trauma, tá muito latente ainda. As irmãs se falam? A vítima e a irmã? Muito pouco. Hoje, muito pouco. Mas ainda tem algum contato? Sim, pouco, mas tem. A família da vítima apoia a vítima? A mãe? Não sei se tem mãe, pai? Mãe não, mas o que nós temos? Nós sabemos que o restante da família todo está em apoio com a vítima. Tanto que foi bem surpreendente para o restante da família quando a gente traz a informação de que a irmã, durante o seu depoimento, teria trazido informações que não batem com a realidade de tudo aquilo que já foi falado. Entendi. Por exemplo, se nas oitivas alguém pode mudar o curso da história, o juiz pode virar e falar: não entendo isso, e então eu encaminho para que seja tentativa de homicídio, ou o juiz não pode mudar isso, quem tem que mudar é o promotor? Juiz não, quem tem que mudar é o promotor. Mas o que nós temos, tá? Dentro disso, o fato novo que eles precisam, pode ser por uma limitação intelectual minha, eu não consigo vislumbrar um fato. Só se tiver um vídeo que alguém gravou, um ET desceu, gravou e mandou. Está tudo documentado. A gente tem um depoimento do Luciano muito conciso, muito preciso do que foi feito com essa menina. O exame de violência sexual, ele traz exatamente da forma como ela estava. Nós temos fotos dela extremamente machucada. Então, assim, além disso, o que a gente precisa para entender dessa forma? Não, fato novo, sendo que o fato que existe já se fala por ele mesmo. É o fato. Não, contra fatos não há argumentos. Se for mantido, não for mudado, eles estão sendo denunciados por lesão corporal grave, ou gravíssima, gravíssimo, grave, né? Porque ele não teve amputação, nada grave, é isso? Lesão corporal. Lesão corporal, o cárcere, estupro coletivo, ele tem a questão da posse de armas e a questão da ameaça, então, para ex-companheira. Então tem 5
crimes aqui. Eles podem pegar, ou o Paulo pode pegar quantos anos e o Luciano quantos anos de cadeia? Você tem uma ideia, assim? Olha, sinceramente, eu nunca parei para fazer esse levantamento, mas eu acredito que seria no máximo de cumprimento no fechado nesse sentido, a gente está falando de uns de 8, 10, 12 anos no máximo, tá? Mas aí a gente entra no porquê a tentativa de feminicídio. A gente teve a legislação atualizada há pouco, então a gente está falando de uma pena muito superior. Não, de uma pena que sai de 20 anos agora, não é isso? Isso. Acho que é Então, de assim, 20 a 40. a gente está falando de uma pena muito superior. Dentro de tudo que ele tem nessa bagagem, fora a tentativa, a gente tem mais o estupro, né? Enfim, porque a lesão ela vem muito baixa. E aí eu entendo também que dentro dessa questão da tentativa do feminicídio, a gente está falando de tortura também. Assim, não, pelo amor de Deus, arrastar uma. A tenta- Essa tentativa, da forma como eu entendo uma tentativa qualificada, mas a gente precisa trabalhar com a forma como ela foi feita, com os requintes de crueldade que ela foi praticada, avaliar realmente as questões de tortura ali. Porque ela foi trancada, ela foi arrastada, e o sadismo todo de tudo que aconteceu, eu entendo com a existência de atos de tortura. Mas vou te dizer que se nós conseguirmos simplesmente um aditamento para que venha a questão da tentativa de feminicídio, eu já sinto que o meu trabalho valeu alguma coisa. Doutora, tem mais algum ponto desse caso que a gente seria bom trazer? Mais alguma informação que tenha faltado? Ou alguma resposta que você gostaria de ter dado de uma pergunta que eu não fiz? Acredito que não, acredito que conseguimos detalhar bem tudo o que está acontecendo. Agora nós, infelizmente, dependemos do entendimento do Ministério Público. Não conheço com maior profundidade essa promotora que acabou assumindo na comarca, mas eu espero, sinceramente, que com tudo que está colocado, e também por ser mulher, uma questão social, que assuma um posicionamento novo dentro da questão acusatória e que venha, então, esse aditamento para a gente fazer justiça por essa mulher Correto. nesse momento. É só esse é o meu trabalho. É conseguir trazer um pouco de paz para que essas mulheres dessa família entendam que elas estão protegidas sim e que tem gente falando por elas. Tá certo. Doutora Thaís, muito obrigado. É sempre um prazer conversarmos. Tendo novas histórias para contar, por favor, me avisa. Que é sempre bom ter independente de ser da defesa ou da acusação, é sempre bom ter um bom advogado que consegue trazer dentro do seu próprio ponto de vista os fatos e os seus pontos de argumentação. Muito obrigado. A gente se vê em breve, com certeza, porque infelizmente o crime vai acontecer. Então, os trabalhos vão existir. Eu agradeço mais uma vez o convite, a confiança, e agradeço por podermos bater sempre um papo. Na verdade, não é uma entrevista, a Não, é uma gente conversa. sobre de uma forma muito aberta, o que facilita o entendimento das pessoas, porque muitas pessoas ainda têm esse preconceito com a questão, principalmente do advogado criminalista, até precisar de um. Mas a gente precisa trazer as informações da forma como as coisas acontecem, para que as pessoas saibam que a existência dos advogados, elas são necessárias para a administração da justiça, mas que nós podemos atuar dos dois lados, defendendo aquilo que nós realmente acreditamos. Então, muito obrigada mais uma vez por abrir o teu espaço, por essa confiança que a gente tem, e fico à disposição sempre que precisares. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.